Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Vamos lá começar um Café com Traders, reiniciar aqui um projeto que eu não sei se eu vou ter saúde aqui para conseguir manter para vocês todos os dias, mas um resumão sobre o que pode acontecer no dia, como se fosse um morning call com um viés mais macro, colocando ali petróleo, índice dólar, né? Dólar index, também minério de ferro, um pouquinho de curva de juros, agenda dividendos e mini índice e mini dólar no final. Então vocês vão ter aqui um pouquinho do papo do que está acontecendo na semana, tá? Principais gráficos aqui que podem fazer e devem fazer preço para cada um e se situando. É aquele morning call, aquele rapidinho para vocês aí em versão de podcast. Se vocês quiserem lá no Spotify, é só pesquisarem Clube dos Dividendos por lá. Bom, sem mais delongas, pessoal, vou tentar aqui manter esse morning call, esse café com traders durante todos os dias, ou pelo menos umas 3 vezes por semana. Vamos ver como que eu consigo me organizar, tá? E vai ter a versão no Spotify. Para quem é membro do canal, tá no nosso Telegram. Isso vai chegar por volta das 8h30, no máximo 9, ou seja, pré-mercado futuros, com certeza. E aqui no canal eu devo postar para todos, pessoal, no máximo 10h30. Vamos colocar entre 10h30 e 10h40. Eu devo estar postando, que é quando eu saio do Morning Call lá no Traders Club. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos aqui para a agenda de dividendos. Eu começo. O principal é a VEG, inclusive tem vídeo da VEG aqui, tá? Aqui no canal, postado ontem, pós-resultado. Então, dê uma chegada lá se você gosta da VEG. Database dia 22 de julho, vulgo amanhã. Comprou amanhã, dormiu, acordou dia 23. Acordou dia 24, 25, 26, segunda-feira comprado. Passou o final de semana comprado na VEG. Você adquiriu o direito de receber 13 centavos, tá bom, pessoal? Eu errei aqui. Tô tão acostumado a VEG a pagar JCP que dessa vez foi dividendo. Então, é 13 centavos líquido para você na VEG, tá certo? O pagamento vai ser dia 17 de agosto, tá bom, pessoal? O vídeo tá aqui na nossa base de vídeos de ontem, né? Publiquei aqui fazem 13 horas, né? Foi ontem isso, vulgo quarta-feira, tá? Então aproveitem aqui, é um vídeo longo, tá? Mas põe no 2.0 aí, vocês conseguem entender um pouquinho do resultado e também do histórico recente de fundamentos da VEG, crescimento de receita externa, interna, tem tudo isso e um pouquinho mais em análise técnica no final, tá? Bom, passado da agenda, pessoal, vamos para o petróleo. Então, petróleo no cenário base, tá? Quanto mais o petróleo fica, até vou pôr em amarelo aqui, tá? Pôr em amarelo aqui as linhas do cenário base, tá? Para vocês começarem a identificar como que eu tô postando os gráficos para vocês. Então, os pontos amarelos tendem a ser os preços médios, tanto para cima, sendo a venda melhor, no caso aqui 111 dólares e 63 cents, e a compra melhor para o petróleo nesse ano aqui vai ser, caso ele chegue a valer, 88 dólares e 94, 87, 91 dólares e 11, tá? Então tem o cenário amarelo aqui como principal cenário de trading para quem trada commodities, por exemplo, mas de norte para as petroleiras, tá? Então eu sei que o petróleo, na minha opinião, na minha visão, não é verdade, é a minha visão, vai no máximo nesse segundo semestre a 111, tá? Hoje nós tivemos uma notícia importante que já era consumada, tá? A Rússia abriu novamente lá o Nord Stream para a Europa, então o gasoduto lá está funcionando depois da manutenção. Pessoal, a Europa contempla 75% do consumo da energia produzida na Rússia. Então, assim, para o Putin, não tem o porquê, tá, de parar de fornecer essa receita que corresponde a 75%. Então, ia ser muito difícil o Putin dar uma dessa, né, de antimercado ali para ele, já que a Europa, sim, tá, faz uma grande fatia da sua receita. Tá? Então, eu acredito que as commodities hoje apanhem um pouquinho, principalmente as energéticas, por causa dessa notícia positiva, tá? Por gás natural, bem mais do que petróleo, mas o petróleo também vai nessa tônica, tá? Então eu acredito que o petróleo segure entre 102 e 99. Hoje tem os dados de estoques americanos, então é importante, pode gerar uma oscilação. Caso venha para cima, pessoal, máximo para mim, cenário base, 111, 103. Tá? Então eu já vou mirando aí Petrobras, Prio, 3R, etc. Se o petróleo chegar a 111, opa, aperto os meus stops porque de lá não deve passar, tá? Bem como se chegar a 91,11 a 88,94, essa região é o oposto. Opa, vamos olhar para compras ali que pode ser o fundo desses ativos. Beleza? Esse é o petróleo. Eu passo do petróleo, vou direto aqui para o minério de ferro, cenário base muito forte. Então o amarelo está aqui, pessoal, para tentar definir para vocês como commodities estão muito voláteis, há uma certa distância, né? Estou falando aí de 94, 105, 104, 103, tá? Até os 137, 138, perdão, 133.
Então tá no momento bom, tá? De próximo de fim de quedas para você na Vale. O 66 ali pode ser o primeiro suportinho, tá? E o minério tem para mim aqui dos 97 até os 105 um caminho tranquilo para subir, tá? O que é importante está acontecendo no minério, pessoal, que não está acontecendo por hora no petróleo? Aumento de volume, tá? O aumento de volume em topo, tá? É positivo para quem está vendedor. Bom, queda depois. O aumento de volume em fundo, tá? É positivo para quem está comprador, tá? Então esse aumento de volume aqui eu estou de olho, tá? O movimento do minério de ferro pode ser bem forte e caso venha notícias positivas da China, a gente sabe que ela é capaz aqui de subir esse minério até os 138 em uma semana, pessoal, 2 semanas máximo, tá? Então o minério de ferro não gostaria de vender, tá? Mas eu tenho pontos aqui extremos que não são cenários bases para 2022, tá? Mas sim para 2023 e 2024, que é o retorno aqui ao pré-pandemia dos preços, tá? 2018, 2017, que são esses preços 78, 87 e 94, tá bom, pessoal? Então, acredito que o minério de ferro, logo a Vale deve estabilizar vendas e dar um spikezinho aqui de compra pelo menos até os 105, tá? O minério e o petróleo aí com valores parecidos, né? É a primeira coincidência. O petróleo hoje negocia 102, o minério é 97, tá? Bom, nessa brincadeira toda, quem está desanimando bastante, faz sentido, pessoal, é o ouro, tá? Então, ouro está numa região muito forte de suporte, mas sinceramente, tá? Se ele rasgar o 1772 aqui, a onça Troy, pessoal, é para baixo, tá? E tem aqui uma derrocada bem forte, então eu que estou posicionado na Aura, estou bem de olho nisso, tá? Estou bem de olho nessa derrocada do ouro que pode vir a acontecer, tá? Oportunidade? Sem dúvida nenhuma. Para longo prazo? Sem dúvida nenhuma. Agora, para o curtíssimo, pessoal, a gente tende a ver o ouro aí nessa semana aqui estabilizando. Eu quero ver, meu cenário base está aqui, ó. O amarelo está aqui, ó. Tá? Se ele romper, eu vou errar. Tá? Se ele romper o 1762, eu vou errar. E aí eu tenho que amargurar o erro e dizer, olha, eu só tenho suporte para o ouro em 1500. Não é meu cenário base que ele vai romper o amarelo. O meu cenário é que ele vai ficar pipocando aqui entre 1670 e 1818. Tá? Assim espero, mas confesso, tá vindo com tudo aqui para baixo. Vamos ver se o ouro segura. Vai depender de quem? Do DXY e da curva de juros americana ajudarem. E eu não estou vendedor ainda para o DXY, para o índice dólar, tampouco para a curva de juros americana. Ainda acho que o PMI vem forte, empurrando novamente aqui o DXY a 108. E confesso, a depender da próxima semana, o DXY pode, enfim, bater no 110, que é meu alvo final. Tá? Então, ainda vejo, até a primeira quinzena de agosto, pessoal, dólar forte, dólar forte, dólar forte. Commodities apanhando, commodities estabilizando. Tá bom? Então, ainda estou com esse viés. A partir da segunda quinzena de agosto, eu acredito que o Fed vai começar, se não vender put, a parar de vender call. Deixar o mercado neutro, diminuir a força dos aumentos de juros, porque pós-verão lá, a inflação deve arrefecer, o consumo deve arrefecer, o que é bom para o Fed, porque ele quer combater a inflação. Tá? Então, até agosto, pessoal, continuo. Temos aí mais 20 pregões, que eu ainda continuo rock para juros americanos, continuo rock para o dólar. Tá? Depois eu devo pivotear, essa é a minha tese. Tá? Curva de juros americana hoje abrindo, tá? Então é cenário meu abrir para pelo menos os 13,27, 13,10, aqui 13,15, perdão. Tá? E aí com o PMI forte que vem amanhã, pessoal, se vier um PMI forte, se vier um payroll forte, se vier um CPI forte, a gente tende a imaginar que é dólar forte, juros abrir. Tá? São os 3 indicadores macro que a gente tem que ficar de olho, que forçam o dólar para cima. Essa curva de juros para mim tem alvo final em 3,50, 3,75. Não vejo o Fed ou o mercado colocando juros para cima de 4%. Acho que eles não conseguem, pelo tamanho da dívida e porque vão quebrar a euro, vão quebrar uma galera aí. Tá? Então eu vejo um spike máximo aos 3,50, que o mercado chegou a precificar isso já muito próximo disso, perdão. Então uma nova mínima no S&P, uma nova mínima no Nasdaq, mas não por muito. Tá? Não por muito, porque já chegou próximo lá. Então fez um fundo aqui no S&P e na Nasdaq. Eu creio que uma nova mínima, mas não muito nova mínima, assim, um pouquinho abaixo. Vamos lá para o gráfico do S&P para eu tentar mostrar para vocês. Tá? Esse pouquinho abaixo está aqui, ó. Nos 3.495, 3.568. Então, assim, a mínima está muito próxima, está em 3.600, aqui 3.700. Tá? Estou imaginando um pouquinho abaixo só, não muito. Tá? Mais um ciclo, então, vendedor para o S&P é a minha visão. Tá? É a minha visão. Inclusive, se vocês quiserem comprar, vender, negociar estoques, pessoal,
É gratuito, corretagem grátis aqui para Stake. Eu vou deixar o link para vocês, nova parceira do canal. Às vezes eu esqueço de falar. Certo? Bom, vamos lá. Aqui é um gráfico macro, né? Onde a gente coloca créditos para o All Star Charts aqui. Tá? Que é muito legal esse gráfico. Basicamente, linha preta, pessoal, é o que? É o juros americano, o yield americano de 10 anos. Onde a correlação é o seguinte. Juros subindo. Tá? Juros americanos subindo, mercados emergentes, principalmente as moedas de mercados emergentes, ou seja, o peso mexicano, brasileiro, o real, o peso chileno e a África do Sul, tá? O African Rand. Tá? Bom, os gráficos azuis então são formados pelas moedas dos emergentes, então azul emergente, nosso futebol clube, tá? E emergente sendo latinos e África do Sul. Tá? Já o preto aqui é a curva, é o yield americano, quanto está pagando aos juros americano. Bacana. Quando o juros americano inverte para alta, tá? Que ele tenta mostrar aqui nesse movimento aqui, ó, tchum, 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 tá? Nós temos o mercado emergente em um primeiro momento até recuperando. Tá? Depois, quando o mercado de yield americano cai, o mercado de moedas, tá? Também aqui dos emergentes cai. Então é bem correlacionado, tá? Bem correlacionado, tá? Esse movimento. E aqui nós temos 2016 para frente, tá? O que está acontecendo agora no curtíssimo prazo, tá? Nós tivemos aqui uma subida tamanha do yield americano que começou a sugar liquidez dos emergentes, começou a sugar a valorização das moedas americanas. Então existe um patamar, que isso é narrativa de mercado, que fez com que, não mais a subida dos juros americanos deixasse de afetar a apreciação das moedas emergentes. O juros americano, já em um patamar aqui, vamos colocar de 2 para cima, pessoal. Deixa eu traçar esse patamar para vocês aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui, ó. Tchum. Tá? 1,90, 2%, pagando mais do que 1,92%, já ferrou aqui, tá? Já ferrou a movimentação dos emergentes, tá? Então é um gráfico que pode nos dizer qual, no contexto atual, é a faixa em que o yield americano teria que ceder para que as moedas emergentes retomassem a valorização. Tá? O Brasil teve uma depreciação, o que ajudou, tá, esse 2022 aqui perder a correlação foi Brasil, por causa do nosso fiscal. Então, durante aqui uma boa parte do ano, principalmente primeiro trimestre e boa parte do segundo trimestre, pessoal, todas as moedas dos emergentes se valorizaram. A gente começou a ter emergente apanhando, moeda de emergente apanhando, ali na segunda quinzena de maio e mais fortemente em junho. Tá? O real já começou a depreciar antes, por causa da PEC dos combustíveis, aquela coisa toda, por causa do fiscal. Então, o real foi um grande responsável por esse gráfico aqui não estar um pouquinho menos elevado. Tá? Esse gráfico não, perdão. Auxiliou esse gráfico aqui a estar um pouquinho menos depreciado. Tá? Sem o Brasil aqui, talvez a gente estivesse fazendo um fundo duplo aqui. Tá? Seguraria um pouquinho mais. Mas com certeza, pessoal, acho que a maior valia desse gráfico macro é descobrir aqui que, tá, a partir aí dos 2% ou mais, os juros americanos no contexto atual econômico, de força econômica global, já tira dinheiro dos emergentes. Percebam que quando chegou aqui a 2%, nós tivemos, traçar de amarelo aqui, nós tivemos já um topo, tá, na valorização dos emergentes. O Brasil ajudou bastante aqui para depreciar, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas agora a gente tem, a partir da segunda quinzena de maio, e principalmente em junho, nós tivemos todos os emergentes sofrendo. Tá? Todos os emergentes sofrendo e as commodities acabaram sofrendo, então, né, a gente tende a ter essa correlação. Tá? O gráfico que melhor ajuda a descobrir essa correlação seria colocar aqui também, né, ou só as commodities. Tá? Aqueles indicadores, aqueles ETFs que contemplam todas as commodities, tá? Como o CRB, por exemplo. Tá? Mas ajuda também a descobrir esse gráfico quando que a renda fixa americana começa a tirar dinheiro, tá, dos emergentes. Começa a valorizar dólar e tirar dinheiro dos emergentes. Certo, pessoal? Então, acho que esse gráfico é bem legal para a gente estudar.
né? Eu adicionaria aqui o gráfico de commodities, ou petróleo especificamente, ou de repente um ETF, que aí a gente vai conseguir ter um timing bom para quem trade a moeda, tá? Para quem trade a moeda, certo? Bacana. Agora eu vou trazer para vocês a nossa curva de juros, que está estressada, então dificulta um pouquinho a nossa bolsa se mover, por isso que eu acho que a gente não consegue aproveitar aí essa queda no índice dólar para subir um pouquinho na bolsa e desvalorizar, ou melhor, valorizar o nosso câmbio, apreciar nosso câmbio. Não, muito pelo contrário, a gente está tensionado no câmbio e a bolsa subindo escadinha, pessoal. O juros está cobrando um risco Brasil bem azedo, tá? Um risco Brasil bem azedo, esse é o juros para 25, estamos chegando próximo de 13,50 e o impeachment ali foi em 14,60. Então, assim, não estamos longe do que foi cobrado pela Faria Lima durante o impeachment ali, tá? O nosso dólar, pessoal, o meu cenário continua de queda, tá? Então, continua aqui de final de demanda compradora, né? Eu fiz uma mímica aqui da PEC dos precatórios, dos juros a 2%, que é o amarelinho, a linha amarela, e eu plotei da mínima das conversas, do começo das conversas da PEC Kamikaze, até de fato acabar a PEC, né, ser sancionada. Então, aqui era o alvo. Mas confesso, né, a gente tentou vender uma vez, tentou vender duas caudas aqui, ó. E olha, estamos testando novamente. Então a força está muito mais compradora. Provavelmente eu vou errar no meu cenário base, tá? Qual que é o alvo? 5.551,5. Meu cenário base é que ele não passaria, tá? Com facilidade semanal. Ou seja, o fechamento semanal não ficaria acima dos 5,37, 5,39. Estamos hoje negociando a 5,47, pessoal. Temos hoje e amanhã para fechar abaixo dos 5,37. Olha, vamos lá, vamos torcer para que isso aconteça, tá? Vamos torcer para que isso aconteça porque o juros está muito alto. Então o dólar não tem fundamento para se valorizar, a não ser o risco fiscal, tá? Da tal o estado de emergência. Eu achei que não iria fazer mais preço na moeda. Tá fazendo, pessoal. Na minha opinião, é isso que tá fazendo. E lógico, tá? Nós percebemos pelo gráfico anterior que a gente tem uma desculpinha a mais. O 10 anos aqui, né? O yield de 10 anos está em máximas fortíssimas aqui, tá? Se esse cara não ceder, também dificulta a gente começar a ter sucesso em atração de dinheiro. Então o Tesouro já não está tendo tanto sucesso assim para vender os seus títulos, porque não tem demanda, tá? O Ibovespa, pessoal, continua também com a mesma... O Ibovespa está mais no cenário base, né? Então tá tranquilo. Eu acredito que nós estamos nesse momento aqui, ó, certo? Dessa queda aqui. Então nós fizemos uma primeira queda, aqui é 2009, fizemos uma alta, fizemos uma primeira queda, fizemos uma alta, certo? E agora nós estamos descendo, tá? Estamos descendo aqui também, tá? Então, estamos nesse momento aqui, 2011, 12, tá? Quiçá 2013 no máximo, tá certo? Quais são os alvos? 96, já tocou, tá? Depois eu tenho os 93 aqui, tá? 91, 330, 93, tá? Essa região que não perde os 90 mil, acredito que vai ser esse fundo aqui, como foi esse fundo, depois para mais um repique de alta com notícias positivas da China, por exemplo. Tá? Então a gente pode ter um repiquezinho de alta até os 107, 112, 113, eu vejo tranquilo. Tá? Então é esse movimento que eu falo para vocês desde o começo do ano, que é o tal do caranguejo. Tá? Já estamos fazendo, então agora já é engenheiro de obra pronta, né? Mas era um cenário desde, sei lá, setembro, outubro. Pessoal, finalizo esse Café com Traders, que infelizmente volta a ter os seus 20 minutos, né? Então é algo que eu preciso estudar aqui para deixar o mais curto. Deixem nos comentários os feedbacks, porque eu quero modelar ele para deixar bem curtinho, bem ali, ó, tap and go para vocês, e eu vou mandar ele também no Spotify. Então aproveitem para quem gosta de escutar enquanto tá no trampo, na academia, na louça, tá? As mulheres aí, homens também, a gente lava a louça, eu já lavei a minha. Então um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.